Fomos tão inspirados ontem nos dois cultos, das 10 e das 18 horas. E vamos ter mais agora nessa noite. Eu queria convidar aqui o pastor Costa Neto. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Pastor Costa Neto é uma referência. Deus tem levantado com tanta autoridade. Aleluia. Deus livrou, amém. O anjo livrou. Deus tem levantado com tanta autoridade aqui no nosso país e também fora dele, um homem com uma igreja maravilhosa, onde já tive a oportunidade de ir por 2 vezes, ver o que Deus está fazendo. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por tudo aquilo que Deus tem colocado no coração desse homem de Deus, amém? Estenda suas mãos, vamos orar por ele. Pai, usa a vida do pastor Costa Neto. Te agradecemos também pelo teu filho, pastor Lucas Costa. Mas que o Senhor use o teu filho, Senhor, para inspirar a nossa casa, a nossa igreja, os nossos voluntários, aquilo que de mais precioso nós temos, que são os nossos voluntários. Que o Senhor fale através da vida do pastor Costa Neto e declaramos que o nosso coração está aberto e o nosso coração é ensinável para cada dia nós, como Lagoinha, possamos servir melhor, com amor. Pai, usa o teu filho e nós abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Lagoinha, boa noite, tudo bem? Graça e paz na sua vida, paz do Senhor Jesus no seu coração. Feliz de você estar conosco online. Que Deus abençoe o seu coração ricamente, muito feliz. Estava falando com o Lucas ali e pastor Márcio. Tem algo diferente nessa noite aqui nesse lugar, gente. Deus está aqui nesse lugar, o Espírito Santo aqui está nesse lugar. E assim, eu sei que tem muita coisa para a gente fazer, mas se tem uma coisa que eu amo é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que você ama. Vamos fazer o seguinte: você pode levantar mais uma vez, levantar tuas mãos, você pode ficar de pé mais uma vez. Ei, levanta tuas mãos, começa a glorificar o nome do Senhor Jesus, começa a exaltar o nome de Jesus Cristo, porque é no nome dEle, é por causa dEle. Nós estamos aqui por Ele, por meio dEle, para Ele. É por causa de Jesus Cristo, é para aprender sobre Ele, amar pessoas, é receber o Espírito de Jesus, amar pessoas, é para entender o coração de Jesus, para alcançar pessoas, é para conhecer Jesus Cristo, para tocar em pessoas. Você pode exaltar, pedir: Jesus Cristo, seja cheio dEle, cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, surpreende-nos nessa noite. Jesus, surpreende-nos nessa noite. Nós te damos a glória, Jesus, nós te damos o louvor, nós te damos a majestade, riquezas, poder, o teu nome, Senhor, ao nome de Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém, 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 amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Eu não canso de agradecer, pastor Márcio, muito obrigado pela oportunidade de poder servir. Fico muito grato pelo seu coração, por nos dar a oportunidade de estar servindo aqui nessa igreja tão bela, tão bela. Sinceramente, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês: não se acostumem, não enxergue como normal o que Deus tem dito que nesse lugar é sobrenatural. Há algo sobrenatural nesse lugar. Há algo sobrenatural nessa igreja. Não é propaganda não, você sabe muito bem. Agora, quando a gente chega de fora, quando a gente chega assim, porque vocês se acostumaram com o que Deus está dizendo assim: não é normal, é sobrenatural. Não se acostume com o que Deus tem feito aqui e tem chamado, que esse lugar, e nesse lugar Ele opera de forma sobrenatural. Glória a Deus. Tenho amado, tenho me sentido à vontade. E aí tem muita coisa para a gente falar hoje, mas o que nós estamos construindo desde que a gente chegou aqui? O coração do pastor Márcio, o coração dessa liderança. E eu quero estar usando o quadro bem rápido para a gente construir uma linha de raciocínio, para a gente saber, para você entender, tá certo? O que a gente está fazendo, construindo aqui hoje. Eu entendo que, e aqui,
Você olha no telão, pode ser que você, com certeza, você não vai poder acompanhar. Eu acredito que, quando a gente fala de instituição, de igreja, aqui nós estamos falando sobre igreja, nós temos 3 estágios. O que é que nós estamos fazendo aqui? Alinhando uma visão. Estão comigo? Quais são os estágios de igrejas, se nós estamos falando de igreja? Nós temos uma visão como Lagoinha, como igreja. Pastor Márcio tem uma visão. Vocês sabem o que ele quer atingir, o que tem no coração dele. Mas muitas vezes nós nos encontramos assim, há uma visão, nós temos uma direção, mas internamente acontece o quê? Uma direção, mas internamente as pessoas não conseguem entender. O que nós estamos construindo aqui é alinhar uma visão. Embora você saiba, embora você compreenda, mas pelo fato de tem alguma coisa que está puxando você para outro local. Então aqui é um tipo, um estádio, uma estação de uma instituição. Tem uma outra estação que é essa, tem uma direção. Tem algumas pessoas que compreendem, outras não. Outras compreendem, outras não. Outras compreendem. E a ideal é essa, onde todos compreendem. Eu não posso dizer claramente, e nem eu ousar dizer, onde é que a Lagoinha se encontra. Mas eu vou falar da igreja, da qual Deus tem nos levantado como pastor. Nós não estamos assim. E nem, assim, eu gostaria que tivesse assim. Mas a nossa igreja está assim. Nós temos uma direção, ser uma igreja relevante, como viver, amar e servir, o como. Isso é o como. Algumas pessoas compreendem, outras não. Por que eu estou falando aqui? E me permita repetir, para a gente alinhar uma visão, a gente eliminar as forças internas, eliminar as conversas internas, eliminar projetos internos que estão, embora dentro de uma igreja, dentro de uma visão, internamente está fazendo o contrário. E no nome do Senhor Jesus, eu acredito, e eu não posso dizer que nós vamos chegar ao final dessa noite desse jeito. Mas quem sabe, o Espírito Santo vai trazer graça sobre a vida do pastor Márcio e toda a liderança, e você, cada um, para a gente chegar nesse estado em nome de Jesus, nessa estação em nome de Jesus, todo mundo sabendo o que precisa ser feito, todo mundo alinhado, coração alinhado, aliançado, e dizer assim, é para que a gente vai fazer, tá bom, gente? Então lembrem sempre dessa figura aqui. Pessoal, só me ajuda, afasta um pouquinho aqui, tá certo? Só afasta um pouquinho, Felipe, para estar ali. Estão comigo, gente? Então, a primeira coisa que a gente vai estar falando é sobre o poder do voluntariado. Vocês estão comigo, gente? Se eu fosse você, eu anotava. Se eu fosse você, eu pegava uma caneta. Se eu fosse você, tá certo? Que a gente vai estar um misto aqui de aula, um misto aqui de pregação, de mensagem. Mas é muito importante. Vocês estão comigo, gente? Então, desde já, por favor, anote isso aí. Anote isso aí. Pastor, vai estar no YouTube, vai estar também, mas é algo impressionante quando você anota, porque você está entendendo nesse momento, assim, Deus está mostrando isso, Deus está falando comigo, Deus está me mostrando essa direção. Estão comigo, gente? Então anota aí, pega seu celular, faz o que você quiser, bota na mão, entendeu? Não lava a mão hoje, bota no braço, enfim.
Vamos lá, primeira coisa. E aí você vai ter no telão o que a gente vai estar falando. Primeira coisa que eu quero falar hoje: voluntário não é aquele que faz, e sim aquele que é. Voluntário não é o que faz, é o que é. Porque nós somos, nós fazemos. Voluntário é algo do coração. Porque temos um coração, fazemos com as mãos. Voluntário é uma mudança de mentalidade. Gente, você precisa entender que nós não estamos falando aqui de uma atividade da igreja. Nós estamos falando de uma teologia. Nós estamos falando de Jesus na nossa vida. Nós estamos falando de mudança do coração. Voluntário é uma mudança do coração, porque Deus mudou o meu coração, porque Deus trabalhou na minha vida, porque Deus mudou a minha mentalidade, porque Deus transformou o meu coração, porque o Espírito Santo tocou a minha vida, porque eu entendi que Deus amou o mundo e deu, e serviu. O Felipe disse uma coisa interessante aqui: gente, servir é cultura do reino de Deus. Por isso que os anjos servem, porque na cultura do reino de Deus não é ser servido, é servir. Então diga comigo: voluntário é uma transformação do coração. Algo sério. O que nós precisamos hoje dizer: Deus transforma o meu coração. Não é algo intelectual, é algo do coração. Se você não passar por essa transformação do coração, não adianta de nada. Servir é porque eu sou transformado, porque Deus transformou a minha vida, porque o Espírito Santo tocou o meu coração, porque primeiro eu entendo o que é, aconteceu comigo e eu sirvo. Amém, gente? Segunda coisa que eu quero falar hoje à noite: voluntário carrega o maior título do reino de Deus, servo. Mateus capítulo 25 fala lá, parábola dos talentos. Depois ele entra, Deus dá a dica, Jesus dá a dica, dá o gabarito de como é que vai ser o teste no céu. O teste no céu não vai ser: como é o nome da mãe de Moisés? Como é que ano aconteceu a queda das muralhas de Jericó? Não é isso. Jesus deu a dica: vai ter um teste no céu, vai ter uma prestação de conta no céu. E a prestação de conta no céu é: você amou, você serviu. Você amou, você serviu. Está lá, gente. Se você me viu com fome, deu de comer. Se você me viu com sede, você me deu de beber. Se você me viu ali, a lista não para ali, não. Você telefonou, você abraçou, você filmou, você tirou foto, você cuidou da criança, você traduziu para um surdo, você amou, você serviu. E aí ele disse: vinde, benditos do meu Pai, servo bom e fiel. Parábola dos talentos, servo bom e fiel. Ei, no céu, eu tenho um título, mas eu sou Costa Neto. Mas eu estou com um título pastor, mas eu sempre vou ser Costa Neto. Mas no céu não vai ter pastor, não vai ser apóstolo, não vai ter sacerdote, não vai ter título. Eu e você no céu, nós vamos ser considerados como servo bom, servo fiel. O maior título, o maior título que você carrega. Então, ser servo é uma transformação interior, é uma experiência única, pessoal, intransferível. Ser servo é inspirador, contagiante. Somente aqueles que servem sabem o sabor do que é servir. Gente, vocês perceberam a atmosfera desse lugar? Eu acho que vocês não estão entendendo, não. Vocês estão sentindo o cheiro do Espírito Santo aqui nesse lugar. Vocês estão sentindo, e você veio aqui para aprender a servir. Gente, isso mexe o coração de Deus.
Isso mexe o coração de Deus. Ei, você sabe o que é que vai acontecer hoje à noite? Hoje você não foi convidado aqui para ser uma noite de milagre, uma noite, não, você foi convidado para aprender a servir. E Deus disse: eu estou no meio disso. Eu não estou dizendo que é errado, pastor. Eu não estou dizendo que é errado. Eu não estou falando, eu não sou contra essa reunião, de jeito nenhum, eu não sou contra. Poder sobrenatural, milagres, Deus também está. Mas está impressionante, gente, impressionante. Você veio aqui para dizer assim: Jesus, eu quero aprender a servir. E Jesus diz assim: eu estou nesse meio. Essa reunião eu gosto também. Na verdade, Jesus ama reuniões como essa, amém, gente? Gente, não se trata de transferência de mão de obra gratuita. Eu vou apertar aqui. Estava hoje na Rede Super, algumas perguntas. Hoje, o pessoal da comunicação, a gente fez ao vivo, e foi um bate-papo maravilhoso. E uma pessoa chegou uma pergunta e disse assim: pastor, é muito bom essa questão de voluntariado, porque a gente vai ter mão de obra gratuita. Disse, é completamente diferente. Ei, gente, essa reunião aqui não é a reunião que o pastor Márcio arquitetou, assim, eu quero mão de obra gratuita. Não, é uma reunião que o Espírito Santo arquitetou para dizer o seguinte: ei, escuta, eu quero que hoje à noite você enxergue pessoas. Eu quero que hoje à noite você ame pessoas. Eu quero que hoje à noite você se dedique a pessoas. Eu quero que pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, por Ele habitar na minha vida, pela palavra de Deus, e porque eu tenho esse coração de servo, eu enxergo pessoas. Aí nós vamos preencher todos os lugares da igreja. Mas o objetivo não é mão de obra gratuita. O objetivo é a gente enxergar pessoas. O objetivo é a gente ver pessoas em todas as áreas da igreja, e não apenas na igreja e fora da igreja. Na igreja nós temos esse cuidado para dizer o seguinte: ei, voluntariado não tem nada a ver com transferência de mão de obra gratuita. Não, a gente não precisa de mão de obra gratuita. A gente precisa de pessoas que enxergam pessoas. E pelo fato de enxergar pessoas, elas estão servindo pessoas em qualquer lugar da igreja. Amém, gente? A visão é completamente diferente. Completamente diferente. Estão comigo? Então, servir é enxergar pessoas pelo coração. Enxergar pessoas pelo coração. E porque nós enxergamos pelo coração, nós estamos na comunicação, nós estamos no estacionamento, nós estamos pintando a igreja, nós estamos fazendo a manutenção dos ar-condicionados, porque não é o ar-condicionado, não é a manutenção da cadeira, não é a pintura da igreja. É que quando eu pinto, eu estou olhando pessoas. Quando eu ajeito cadeira, eu estou dizendo: pessoas vão estar aqui. Quando eu conserto, pessoas estão aqui. Quando eu sirvo nessa igreja, quando eu tiro uma foto e instalo no Instagram, eu não estou tirando foto, eu estou postando para que pessoas se conectem com Deus. Quando eu canto, eu não estou aqui cantando, eu estou conectando pessoas a Deus. Ou seja, gente, ver pessoas através do coração. Você está comigo? Dê glória a Deus, amém? Outra coisa interessante, uma pessoa perguntou, eu achei fantástico, por isso que eu botei aqui para a gente conversar hoje: pastor, por que você usa a palavra voluntário? Eu disse: ei, gente, eu não quero mudar a Bíblia, não. Voluntário é igual servo, amém, gente? Porque é mais fácil na nossa cultura a gente falar de voluntário do que servo. Porque servo vem cá, é senhor, é escravo, é o que é. Então, gente, nós não estamos mudando a Bíblia, não, só estamos facilitando as pessoas a entenderem, tá certo? Não é revelação divina, não, é só uma questão de linguagem. Voluntário é uma linguagem que a gente usa mais fácil, mas significa servo, amém, gente? Então, voluntário carrega o maior título do reino de Deus: servo, servo. Vamos lá. Não é um trabalho, é minha vida. Não é um trabalho, é minha.
não é uma obrigação, é satisfação. Não é título, é estado, é o meu natural. Não se trata de relógio, não se trata de cumprir horário, é estilo de vida. Gente, você precisa entender que nós precisamos ter, e aí uma coisa interessante, se é a minha vida, aqui pega todo mundo, pega nós pastores, todo mundo, nós precisamos saber que o voluntário precisa ter um coração como um colaborador, e um colaborador precisa ter um coração de voluntário. Pastor, complicou, eu vou explicar. Gente, na igreja, eu não vou falar de empresa não, a igreja, nós estamos aqui na igreja, nós vamos tratar sobre igreja, mas aplica a sua empresa também, mas igreja, tem lugares que nós precisamos de mão de obra remunerada, porque chamado não paga conta, chamado não paga a prestação, chamado não paga o supermercado. Tem pessoas que necessariamente necessitam de ser remuneração. Para a gente, remuneração é essa conta. Remuneração é igual tempo dado, responsabilidade exigida e resultado esperado. Então tem pessoas que precisam do tempo, que precisam ser remunerados. Mas o colaborador precisa entender que quando se trata de igreja, ele precisa saber que tem determinadas funções, coisas que a gente espera dele, que não é sobre a tua obrigação, é sobre enxergar pessoas. Deixa eu ser mais claro com relação colaborador com o coração de voluntário. Na nossa igreja, e aqui me permita sempre estar colocando, porque é a nossa experiência, nós comunicamos desse jeito. Você serve aonde? No colaborador, e diz assim, eu sirvo na comunicação, e eu sou remunerado também pela igreja. Estão compreendendo a linguagem? Eu sirvo na comunicação, mas também eu sou remunerado pela igreja. Você é lá da videira, eu sirvo nos casais, mas eu sou um pastor que também sou remunerado. Está entendendo a mentalidade, gente? Nós estamos construindo, alinhando uma visão. E a gente precisa entender, eu, Costa Neto, eu sirvo na igreja pregando, eu sirvo na igreja inspirando líderes, eu sirvo na igreja inspirando uma visão para as pessoas, mas eu sou remunerado também pela igreja. Quando eu tenho essa visão, e aqui eu estou falando especificamente quem é remunerado pela igreja, nós precisamos entender que cada pessoa nesse lugar, que é remunerado nessa igreja, precisa entender que quando você tem o coração do voluntário, o que é que você está dizendo? Eu olho pessoas. O meu serviço na igreja tem a ver com gente. Eu sirvo no financeiro, mas o financeiro tem a ver com gente. Eu sirvo no administrativo, mas o administrativo tem a ver com gente. Eu sirvo na comunicação, mas a comunicação tem a ver com gente. Eu sirvo no comercial, mas o comercial tem a ver com gente. Eu sirvo na livraria, mas a livraria tem a ver com gente. Ou seja, ultrapassa qualquer outra coisa, porque eu sirvo, sou remunerado. Qual é o coração de um voluntário como colaborador? Vocês estão entendendo, gente? É preciso eu tocar nesse assunto, porque para a gente alinhar uma visão, qual o coração de um voluntário com o coração de um colaborador? É a responsabilidade que ele tem com relação à igreja. Eu preguei no domingo aqui que servir custa. Diga comigo, servir custa. Vamos lá, gente, servir custa. Custa o meu tempo. Você vai servir aonde? No estacionamento? Saiba que você precisa chegar às 8 horas aqui, da manhã. 8 horas da manhã, vestido assim, cabelo desse jeito, escova os dentes, tira a barba. A sua responsabilidade é de para. Isso aqui.
Gente, nós estamos alinhando, por isso que eu estou falando com clareza. Agora, qual é a responsabilidade dele? Lá a gente diz assim, se a pessoa chega, mas eu sou voluntário, aí era para chegar às 8 horas, chega às 8h30. Primeiro domingo é desse jeito. Segundo domingo, ele diz que vai servir, chega às 9 horas. O que é que a gente faz? Diz assim, ei, aqui na igreja, você precisa entender que o colaborador tem o coração de um voluntário, mas um voluntário precisa ter um coração de um colaborador, porque o colaborador tem horário, o colaborador tem resultado, o colaborador é cobrado por responsabilidade. Aqui, nessa igreja, nós somos voluntários que têm responsabilidade. Meu irmão, eu acho que você está muito ocupado, eu acho que você poderia servir em outra área, eu acho que você tem muita coisa para fazer. Faz o seguinte, nós vamos dar direito, vamos deixar você livre, vai servir em outra área, ou então escuta mais, ora mais, a gente vai colocar outra pessoa aqui no seu lugar, e depois você volta para servir, porque nessa igreja, Deus tem muita coisa para trazer sobre as nossas vidas. Tem uma responsabilidade grande, nós temos uma visão grande, nós pensamos coisas grandes, nós queremos atingir coisas grandes, e a gente precisa ter voluntário que tem um coração grande, responsável. Se disse que vem, se sabe qual é o horário, se sabe o que tem para fazer, tem que fazer isso. Pastor, mas eu não ganho nada. Nós não estamos falando de dinheiro, querido, nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas. Deus se importa com pessoas. Deus não chega atrasado com pessoas. Deus é responsável com pessoas. Deus tem responsabilidade com pessoas. Deus ama a pessoa. Nós estamos falando de vida. Nós não estamos falando de dinheiro, nem de horário, não é sobre instituição, não é sobre cadeira. Nós temos uma responsabilidade de fazer com que pessoas se conectem com Deus, porque a vida eterna está em jogo, meu irmão. Isso aqui não é brincadeira não, nós não brincamos de igreja. Estou com raiva não, gente. Não estou com raiva. Porque não é o meu trabalho. Não é um trabalho, é a minha vida. E se for para pagar, para ver vida sendo salva, se for para pagar, para mudar uma geração, se for para pagar, para mudar uma história, eu pago. Eu não sei você, eu pago. Eu não sei você, levante a sua mão e diga, eu pago. Glória a Deus. Se eu não sirvo, eu não sirvo. Se eu não sirvo, eu não sirvo. Gente, é uma questão de identificação, é uma questão de responsabilidade, é uma visão da minha parte no corpo, é o óbvio, é o mais fácil. Gente, é o óbvio. Não sei se você entende desse jeito. Jesus disse para a gente, ei, ama a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, toda a alma, ama o próximo, sim. Ama e serve, faz o que é mais fácil, serve. E quando a gente faz o que é mais fácil, serve, Jesus faz o mais difícil, transforma vidas, toca o coração das pessoas. Quando a gente serve, a gente está facilitando o Espírito Santo de Deus a tocar os corações. Quando a gente serve, a gente se importa com pessoas, a gente está fazendo o mais fácil. Jesus diz assim, faça o mais fácil, comigo é o difícil, comigo eu transformo, eu que tiro os demônios, eu que mudo a identidade, eu que transformo o coração, eu que transformo o futuro, eu faço o mais difícil. Ei gente, toca a pessoa do teu lado e diz assim, faz o mais fácil, serve. Faz o mais fácil, serve. Faz o mais fácil, serve. Faz o que é óbvio. Deixa Jesus fazer o difícil. É o mínimo que eu posso fazer, reconhecendo que alguém fez por mim. Alguém fez por mim. Muito mais. Mais uma vez, faz com a pessoa que está ao seu lado. Faz o mais fácil, serve. Faz o mais fácil, serve. Vamos lá. Servir não é uma questão de status. Servir é uma questão de estado.
Lucas 22, 26 diz assim: Jesus diz: o maior entre vós seja o que serve. Voluntário tem grandeza de alma. Os pequenos assistem, os grandes servem. Voluntário é um espírito elevado. Jesus fala lá, Lucas 22, 26, que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve se tornar servo. E Jesus dá a dica, diz assim, ontem eu preguei, você vai dar no texto, Jesus diz assim, quer dizer que você decorou bem, você disse muito bem o que a lei disse, você falou muito bem, recitou muito bem. Agora eu te convido a viver isso e você vai ter a vida eterna. Eu não sei o que papo teve ali, eu não quero pregar de novo a pregação de ontem, mas eu não sei o que houve ali, mas ele diz assim, querendo se justificar. Aí Jesus diz assim, ok, então eu vou responder o que você está perguntando. Ele perguntou, quem é o meu próximo? Então tá bom, eu vou te falar. Gente, é uma questão, não é de status, não é de título, não é de obrigação, não. É grandeza de alma, é transformação de mentalidade. É Jesus ter tocado a minha vida, é Jesus ter preenchido a minha vida. E aí, no texto que Jesus, antes dele morrer, você sabe essa história, você conhece essa história, você sabe muito bem dessa história. Jesus tira o manto, lava os pés do discípulo. Estão comigo, gente? E depois ele diz assim, olha, o Filho de Deus não veio para ser o quê? Servido mais para? Gente, eu não sei se você olha o detalhe do texto. Jesus não é aquele, pastor Márcio, de bater na mesa e dizer assim, eu sou. Me respeitem porque eu sou. Não. Poucas são as vezes que Jesus usa da autoridade, e ele tinha, André, ele podia muito bem dizer, poucas são as vezes, mas dessa vez ele diz assim, vocês me chamam de mestre e senhor, e a mesma palavra lá, no antiga aliança, assim, eu sou. Vocês me chamam de mestre e senhor, eu sou. E aí ele diz, se o eu sou, fiz isso, vocês vão ser felizes se vocês fizerem também. Bem-aventurados se vocês fizerem também. Lagoinha, você vai ser feliz. Essa depressão vai sair, esse incômodo vai sair, essa falta de fogo vai sair, o fogo de Deus vai entrar. Eu estou desanimado, o ânimo vai chegar, eu não estou inspirado, a inspiração vai vir, eu não estou sem visão, a visão vai descer, o fogo de a transformação vai acontecer. Bem-aventurado se você servir, feliz se você servir, se você enxergar a pessoa, se você tocar a pessoa, se você falar a pessoa, se você, aonde você passar, Deus se importa com esse ser humano. Eu também, o que é que eu faço para te servir? Você vai ser feliz. Eu te digo, em nome de Jesus, toda depressão vai sair da tua vida. Quando você começar a servir, você vai dizer, eu não posso fazer nada. Pode sim, comece a amar a pessoa, comece a servir a pessoa, comece a enxergar a pessoa, comece a orar por pessoa, faça. Jesus Cristo disse, você vai ser feliz. Glória a Deus. Servir é uma questão de visão. Diga comigo, servir é uma questão de visão. Vocês estão anotando aí, gente? Nós estamos alinhando uma visão. Servir é uma questão de visão. Ver o outro. Ver o outro. Ver a necessidade da minha igreja. Querer ver a palavra de Deus. Uma pessoa fez uma pergunta excelente hoje, quando nós estávamos ao vivo.
Ela disse assim: pastor, e servir na igreja? É muito bom. E o que é que isso vai fazer para transformar a sociedade? Diz: cara, muito obrigado por você fazer essa pergunta. Muito obrigado por fazer essa pergunta. Eu dei o meu exemplo. Gente, 2006 o Lucas foi para estudar na Hillsong, uma igreja, você conhece? Está na sede ali em Sydney. Ele foi passar um ano lá estudando, na escola da Hillsong. Me chamou para ir lá conhecer. E desde 2006 a gente tem caminhado junto, essa igreja que tem inspirado a gente também. E o Lucas, quando a gente chegou lá, muitas inspirações, muita coisa Deus falou no nosso coração, mas falou muito o coração dele, e ele voltou com o coração explodindo, porque é impressionante esse espírito voluntário que existe. O Lucas voltou para Fortaleza, e aí começou a desenvolver. A gente vai falar um pouquinho como desenvolver, mas só contando a história, e onde é que eu quero chegar. E aí é que a gente começou a trabalhar com essa questão de visão, né? De mudança de coração, enxergar outras pessoas, enxergar o próximo. Gente, sinceramente, eu dizia que servia, eu dizia que era servo, eu falava que era servo, mas é impressionante quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a falar. Assim, por isso que eu estou dizendo, eu tenho uma paixão de falar sobre esse assunto. Eu amo falar esse assunto, eu amo inspirar pessoas com esse assunto, porque Deus mudou primeiro o meu coração. Já contei essa história, gente, eu fico louco, maluco, quando eu estou no trânsito. Eu começo, assim, aquele trânsito louco, e o Felipe estava comigo hoje. Estava no trânsito: ei, Felipe, tu não vai servir, não? Deixa o cara passar. Flavinho também. Ele diz assim: ei, Flavinho, tu não vai servir, não? Deixa o cara passar. Gente, eu fico maluco com relação a isso. E eu acredito, gente, quantas histórias aconteceu com a minha vida, gente. Aconteceu com a minha vida. Está aqui o meu filho. Não é teatro, não. Gente, eu amo servir lá em casa. Minha mulher deve estar assistindo, ela sabe. Ela não arruma, ela não ajeita. Se ela acordar depois, tudo bem. Mas quem arruma o meu quarto, a minha cama, sou eu. E as esposas começam a dizer aleluia. Aleluia. Brincadeira à parte, gente. Sabe por quê? Porque eu digo assim: a minha mulher é ser humano. Muda a tua vida, gente. Você vai começar, não sei se você vai fazer isso, vai começar a arrumar seu quarto, dobrar o seu lençol, puxar a coxa, abrir a janela. Meu filho está aqui. Eu amo, gente, servir. Eu lavo os pratos lá em casa, eu tiro os pratos da mesa, eu sirvo. Gente, porque, deixa eu te dizer, não é teatro não. Eu tenho absoluta certeza que a transformação dessa sociedade passa por uma transformação nossa do entendimento. A gente começar a servir na igreja, a gente começar a servir na igreja. Você vê as pessoas, você diz assim: eu preciso dar a minha melhor mensagem, eu preciso dar o meu melhor estudo, eu preciso dar o meu melhor abraço, eu preciso dar o meu melhor alô, eu preciso dar a minha melhor ação, eu preciso dar melhor atenção, eu preciso olhar nos olhos, eu preciso tocar pessoas, eu preciso entender. Deus, você fica louco, no bom sentido. Eu vou começar, meu irmão, vou começar a receber e-mail, dizer assim: pastor, estava na fila, eu era o número 2, e aí eu olhei, estava o número 344, aí eu fui lá e pá, disse assim: vai para o meu lugar.
O cara vai ficar maluco. Quanto é que você está pedindo para essa ficha número 2? Eu não estou pedindo nada, meu irmão, só quero apenas te servir. Que coisa, que maluquice é essa? Cara, eu quero te servir. Que negócio de servir corre nenhuma? Tu é político, me dá logo o teu número aí. Como é que esse negócio aí? Cara, vai lá, meu irmão. O cara vai ficar louco e diz assim: não entendi nada não. Não entendi nada não. E depois ele vai chegar e entender. Um dia ele vai entender de assim: cara, aquele cara que serviu tem alguma coisa. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? E se você tiver a oportunidade assim: cara, sabe por que eu fiz isso? Porque um dia alguém fez isso para mim. Como é que é? Na fila aqui no banco? Não, cara, lá no Calvário. Ele deu a cruz, ele deu o sangue dele. Se ele deu o sangue, se ele deu a vida, uma ficha é muito pouco. Se for preciso tocar o teu coração, eu pago para ficar 2 horas, mas eu quero ver você bem da vida. Tudo tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com Jesus transformando meu coração. Tudo tem que conectar pessoas a Jesus. Tudo tem a ver com Ele. É porque Ele tocou o meu coração. É porque Ele salvou a minha vida. É porque Ele pagou o preço do meu coração. É porque Ele fez pela minha vida. Para mim servir é prazer. Nós não estamos brincando. Nós temos uma cidade para conquistar, um país para conquistar, meu irmão, e o seu coração tem que estar transformado pelo poder de Jesus Cristo. Amém, gente? Quer ver o outro? Servir não é preencher uma vaga, é fincar uma coluna. É o alicerce de uma igreja, pastor Márcio. É o poder de todos e não a força de um. O poder de todos. Brother Hilson tem uma frase interessante. Brother Hilson, pastor Goblau da Hillsong, ele diz assim: a igreja, me ajuda, Lucas, a igreja não é formada pelo sacrifício. Diz aqui, Lucas. Uma igreja não é formada pelos dons e talentos de poucos, mas pelo sacrifício de todos. Dons e talentos de poucos, mas pelo sacrifício de todos. Nós estamos juntos numa visão de fazer Jesus Cristo conhecido nessa cidade. Nosso projeto é ousado e precisa que todos estejam envolvidos. E eu vou fazer a minha parte, não sei você. Levanta sua mão, eu vou fazer a minha, pastor, em nome de Jesus. 1 Coríntios 12, 14 diz: porque o corpo não é um só membro, mas muitos. É a gente deixar de ser cliente e passar a ser servo. Ah, querido, eu quero que essa palavra entre no nosso coração, incomode a nossa vida, seja o lema, um dos lemas, uma cultura nessa igreja, Nós não somos clientes. Não é o que a igreja faz por mim, é o que eu faço pela minha igreja. Eu não sou cliente nessa igreja, eu sou servo. Eu sirvo. O que é que você faz? Porque não é negócio de servir. Eu enxergo gente, eu vou fazer o possível para pessoas do meu lado, onde for, elas conheçam Jesus Cristo de Nazaré. E se já conhecem, elas tenham uma experiência com Deus nessa igreja. E se já têm experiência, elas sejam transformadas cada vez mais. Eu vou facilitar o que é preciso fazer. Eu não sou cliente, eu sou servo. Eu não sei você, eu não sou cliente, eu sou servo. Você pode abrir a sua boca e dizer: eu não sou cliente, eu não sou cliente, eu quero ver todo mundo, eu não sou cliente. Se você crê, eu sou. Aleluia. Servir é a mensagem mais fácil de dizer: eu te amo. Eu te amo. Jesus te ama. Deus se importa com você. Como? Servindo.
forma mais fácil de dizer: eu te amo, eu te amo, eu me importo com você, você é importante. Como? Sirva. Sirva. As pessoas vão dizer assim: nossa, que é isso? E quando você servir, a experiência da mulher samaritana é uma história interessante, eu não vou contar aqui, mas só o final dela. Jesus se encontra com ela tem uma experiência com Deus, Jesus transforma a vida daquela mulher, ela é impactada, ela volta para a cidade, anuncia todo mundo vai para Jesus, e o que é que eles falam? Mulher, não é pelo que você diz sobre ele, mas nós temos visto que ele é o Messias. Sabe o que eu quero dizer? As pessoas vão vir pela a igreja, a busca de Jesus por tua causa. Elas virão à igreja por causa de você, mas elas vão permanecer por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Começar a servir, começar a servir, começar a servir, começar a servir. Estava em Teresópolis, e uma senhora chegou, diz assim, Rede Super, está lá, Teresópolis. Uma senhora chegou para mim e disse assim: pastor, há 10 anos que eu sigo Jesus Cristo. Eu estava dentro de uma igreja, há 10 anos que eu insisto no meu marido, há 10 anos que eu empurro meu marido para ir para a igreja, há 10 anos que eu oro pelo meu marido, há 10 anos que eu perturbo meu marido. E aí um dia nós chegamos aqui na Lagoinha, e aí algo aconteceu, e aí o pastor mineiro, estava esse casal lá, o mineiro chegou para esse senhor e disse assim: ei, vem cá, estou precisando de uma pessoa no estacionamento. E o cara tomou um susto, assim: como é que é? Eu estou precisando de você no estacionamento. Gente, esse homem tomou aquela palavra e começou a servir no estacionamento. Ele disse assim: pastor, eu fico perturbado, porque quando dá aquele horário, 1 hora antes, meu marido assim: vem cá, vai tomar banho não, que tem que chegar na igreja. Não me atrase não, porque eu tenho que estar no estacionamento. Não me atrapalhe não, porque eu tenho que servir ali naquele lugar. Aquela vida foi completamente transformada, e muitas pessoas estão vindo por causa dele. É um advogado, é uma pessoa que tem emprego, é uma pessoa que serve naquele lugar com alegria. Estão vindo à igreja por causa dele, mas vão permanecer por causa de Jesus Cristo de Nazaré, porque é por meio dele, para ele, sobre Jesus Cristo, é para Jesus Cristo, é dele toda a glória. Amém, gente? Simples e profunda a mensagem de Jesus. Lagoinha, viva intensamente, ame profundamente, sirva generosamente. Vamos dizer juntos: viva intensamente, ame profundamente, sirva. Mais uma vez: viva, ame, sirva, viva intensamente Jesus Cristo. Viva intensamente a palavra, viva intensamente em Cristo, viva intensamente cheio do Espírito Santo, viva intensamente, ame profundamente Deus, ame profundamente o Espírito, ame profundamente Jesus Cristo, ame profundamente pessoa, sirva generosamente. Escute, é outra mensagem. Nem sempre um dizimista e ofertante é generoso, mas todo generoso é dizimista e ofertante. Um dizimista e ofertante enxerga só a igreja. Um dizimista e ofertante muitas vezes enxerga e faz por obrigação. Um generoso enxerga a igreja, enxerga a família, enxerga a sociedade, enxerga todas as pessoas. Sirva generosamente. Amém, gente? Vamos lá, tem mais coisa. Muitos são recompensados por outros. Quem serve tem a exclusividade de receber diretamente de Deus. Porque o Senhor é a sua herança. Quem serve, gente, há
Bíblia não é o livro de informação, você sabe essa frase? A Bíblia não traz histórias de informações, a Bíblia não traz números e datas, a palavra de Deus traz transformação. Tudo que acontece na antiga aliança é um sinal para a nova aliança. Se na antiga aliança Deus levanta a tribo de Levi e ele diz assim: eu sou a tua herança, na nova aliança Deus levanta uma geração que serve e diz: eu sou a tua herança. Não é esperar a recompensa dos outros, embora a honra seja necessária, o reconhecimento é importante. Servimos com alegria porque servimos como para o Senhor. Pessoa sempre será o foco de Jesus Cristo. Amém, gente? Vamos lá correr. Voluntário na igreja não é um grupo, é um exército. Não somos os coitados, os fracos, os desprezados. Não queremos que as pessoas olhem para mim: oh, meu Deus, ele está servindo no estacionamento, oh, meu Deus do céu, no sol, suando. Jesus abençoe. Não! Não sou coitadinho, não. Eu sou cheio do Espírito, cheio da natureza de Jesus. Eu estou aqui, não é o lugar, é pessoas. Eu não perguntei a Deus: Deus, aonde o Senhor quer? Eu perguntei: Deus, a quem o Senhor quer que eu sirva? E Deus disse: é no estacionamento, é no berçário, é na comunicação, com os surdos, é com os idosos. A quem o Senhor quer que eu sirva? Eu não sou coitadinho, não. Eu sou rico da natureza de Jesus Cristo de Nazaré. Não queremos que as pessoas nos olhem com pena e com dó. Somos gigantes sem sermos prepotentes, corajosos sem sermos arrogantes, proativos sem sermos autossuficientes. Amém, gente? Vocês estão comigo? Está sendo bom para você? Diga aleluia. Vamos avançar mais um pouquinho. A gente falou o que é o poder do voluntariado. Agora nós vamos falar como criar a cultura do voluntariado. Estão comigo? Muito importante. Estamos alinhando uma visão. E aí eu vou falar algumas coisas, experiências pessoais, próprias, na nossa igreja. Coragem de quebrar paradigmas. Posso apertar aqui, gente? Tem autorização do pastor Márcio. Apertar aqui. Servir não é para pessoas perfeitas, é para pessoas imperfeitas. Vocês não precisam lembrar da pregação de ontem. Jesus quer o voluntário sacerdote, Jesus quer o voluntário levita, obrigado, e Jesus quer o voluntário o quê? O que é que Jesus fala da história? Um samaritano, André. Um samaritano, Felipe. Um samaritano, pessoa simples. Nós não celebramos a imperfeição. Nós não celebramos, aqui nós não celebramos a imperfeição, mas um paradigma que precisa ser quebrado é o seguinte: você não precisa ter 12 meses de treinamento, você não precisa ter 15 anos de caminhada com Jesus, você precisa enxergar pessoas. E a gente crê que quando a pessoa serve, o ambiente onde ela serve, as pessoas com quem ela está servindo, aquele ambiente vai ser um discipulado para a pessoa que seguiu, decidiu Jesus naquele domingo, pode servir. Tem lugares específicos, pastor Márcio, que lá na igreja a gente diz assim: para cantar tem alguns requisitos. Para estar aqui tem alguns requisitos. Com berçário, com criança, tem alguns requisitos. Tem algumas áreas que precisa de alguns requisitos, mas tem outras áreas assim: você tem coração, mas lá, por favor, eu vou dizer a nossa experiência, o voluntário preenche um termo de responsabilidade para respaldar ele e respaldar a igreja. Para vocês terem ideia, o voluntário assina um termo de responsabilidade dizendo assim: pastor, eu me comprometo a ser membro da igreja, eu me comprometo a ser leal à visão do meu pastor, eu me comprometo a me envolver em um grupo de crescimento. Ele tem 60 dias para entrar no grupo de crescimento.
O que acontece no grupo de crescimento? Gente, aqui vocês sabem, no grupo de crescimento você vai orar, no grupo de crescimento você vai dar a palavra, no grupo você vai ter relacionamento. O cara tem 60 dias para entrar no grupo de crescimento. E ele assina um termo de compromisso e assim, se a sua vida estiver incompatível com um discípulo de Jesus, você vai tratar com o seu líder e, se necessário, você vai pedir licença onde você está servindo até Deus restaurar a sua vida. Voluntário lá na igreja é responsabilidade, e aqui também muito mais. A gente precisa de quebrar alguns paradigmas. Outro paradigma que a gente quebrou, pastor, título. Por favor, a nossa realidade, não estou falando realidade de Lagoinha, mas isso aqui precisa eu dizer, ser claro, é uma visão que eu tenho e respeito. A gente tem muito aquela questão do título. E você lá na igreja? Eu sou levita, eu sou ministro no louvor. Lá na igreja é assim, eu sirvo. O cara do louvor é servo, pastor é servo, apóstolo é servo, a dona de casa é servo, o advogado é servo, o médico é servo, todo mundo é servo. A gente valoriza o coração. Algumas funções exigem o título. Eu tenho o título de pastor e tem títulos lá. Mas nós quebramos como criar uma cultura, quebrando paradigmas, igualando todo mundo, porque Jesus olha para mim e para você, não olha local, olha coração. Se serve pessoas, é servo, ponto final. O coração tem mais valor do que o título. Todos somos voluntários. Como criar uma cultura? Leva tempo criar uma cultura, gente. Leva tempo criar uma cultura. Pastor, por que você fala tanto em cultura? Porque eu creio, o que muda uma sociedade é a cultura do reino de Deus. Não é a cultura mineira, não é a cultura brasileira, não é a cultura nordestina, não é a cultura japonesa. O que muda uma sociedade é a cultura do reino de Deus. Qual é a cultura do reino de Deus? Amar, servir, perdoar, justiça, santidade, adoração, centralidade em Jesus. Essa cultura, onde você colocar essa cultura, funciona. E uma das culturas do reino de Deus é servir. Então assim, construir uma cultura, alinhar uma visão, uma cultura leva tempo. A única coisa que nasce gigante, grande, se chama monstro, e monstro dá trabalho. Meu irmão, a gente tem que ser fiel. Que quantos voluntários tem? Nós vamos trabalhar com esse pessoal, nós vamos honrar esse pessoal. Leva. E outra coisa, pastor Márcio, pastores e líderes aqui, nós líderes somos o exemplo. Porque se a gente falar aqui e as pessoas não perceberem aqui a mensagem que vem do púlpito não tem força, mas quando a mensagem do púlpito é vivido aí, esse púlpito tem poder. O que você fez, pastor? Peraí, o que você fez? A gente começou a trabalhar, o Lu começou a trabalhar, a gente começou a ensinar, inspirar, treinar e comunicar, treinar, inspirar e motivar, ensinar, motivar, treinar e inspirar. Aí um dia, vários domingos eu fiz isso. Ao invés de pregar, eu fui servir no estacionamento. Bermuda, tênis, roupa de pessoal do estacionamento, recebendo o pessoal. Oi, pastor. Oi, tudo bem? Oi, pastor. Tudo bom? Pode entrar? Qual é a mensagem que eu estava dizendo? Diz assim, o cara está dizendo assim, o pastor não vai pregar hoje? E ele está servindo? Então o pastor está ensinando para a gente que pregar e servir no estacionamento tem a mesma importância. Dê glória a Deus! A glória é dele, gente! Nós pastores só vamos ter autoridade de dizer, ei, eu quero todo mundo servindo, quando ele começar a perceber que você serve de coração. Por favor, gente, eu não estou, pastor Márcio, por favor, não precisa servir no estacionamento, não. O que o senhor faz? O que o senhor faz na porta ali, o senhor é fora da curva. Mas se o senhor quiser servir, vai ser um papo, uma explosão, uma bomba. Mas o senhor tem um coração, gente,
Dá desculpa demais, né? O pastor é o maior exemplo. Diga assim: eu, líder, sou o maior exemplo. Rapidinho, gente, eu quero terminar. Celebramos. O que celebramos, nós honramos. Valorize voluntário. Valorize. Fale. Né? Agradeça o voluntário. Vamos lá. Como criar uma cultura? O princípio da autoridade de um voluntário. Se a gente dá autoridade a um voluntário no estacionamento, se existir um título ali servindo, um pastor, um apóstolo, a autoridade é do líder do estacionamento. Paradigmas, como criar essa cultura? Promova áreas de profissionais que se envolvam. Gente, a gente precisa criar na igreja lugares para médicos servirem, dentistas servirem, profissionais servirem, donos de casa servirem, contadores servirem, profissionais servirem nessa casa. Um excelente consultor, um cara top em Fortaleza, entregou a vida dele para Jesus. E aí ele se envolveu no grupo de crescimento, foi transformada a vida dele, o casamento dele. Um dia ele chegou para a gente assim: pastor, como é que eu posso servir na igreja? E a gente disse: rapaz, nós estamos precisando de uma consultoria na igreja. E assim: pastor, eu vou servir na igreja. O cara está fazendo um trabalho excepcional na igreja, excepcional. E ele, toda quinta-feira, ele sai do escritório dele com mais 3 funcionários e colaboradores e serve na igreja como consultor da igreja. Em nome de Jesus, que Deus levante aqui profissionais de assim: pastor, toda manutenção de ar-condicionado, eu vou servir nessa igreja através dessa manutenção, porque eu tenho uma empresa, eu quero servir nessa igreja. Pastor, toda a pintura da igreja, se eu fizer, eu quero servir através da pintura. Pastor, pode deixar que toda parte de transporte eu vou fazer nessa igreja, porque eu quero servir. Tantas pessoas aqui a gente precisa criar, amém, gente? Vamos lá, rapidinho. Comunicação clara. E outra coisa, ore ao Senhor da seara. Jesus deu a dica. Eu disse: a obra é grande, mas os obreiros são o que, gente? A gente precisa orar, gente. A gente precisa orar. Igreja não é matemática, igreja não é cartesiano, igreja é espiritual. Levantar voluntários, a gente precisa orar. Deus levanta, muda os corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, gente? Rapidinho, como manter a cultura do voluntariado? Decida falar sempre no assunto. Curto prazo não é vocabulário para implantar uma cultura. A gente precisa falar. Outra reunião como essa, outra reunião como essa, outra reunião como essa, outra reunião como essa, treinamento, espalhar a rede super, espalhar em todo lugar, mídia, falar, treinar, inspirar, ensinar, pregar, falar, até, não, o pessoal aprendeu, não vamos cair nessa, nós não vamos cair nessa, o pessoal não aprendeu, não, vai falar de novo, vai conversar de novo, vai inspirar de novo, vai valorizar de novo, vai falar de novo, vai treinar de novo, vai até criar no meu coração, no seu coração isso, amém, gente? Até contagiar toda a igreja e essa cidade ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Que a igreja entenda que servir é a visão da igreja. Nossa visão lá é viver, amar e servir. Não é uma questão de simplesmente uma mensagem, é uma visão da igreja. Foi bom para você? Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos se levantar. Vamos orar, amém? Eu oro. Eu vou pedir que você, banda, me ajude aí. A gente tem uma conversa séria com Jesus Cristo hoje. Todo mundo está comigo? Se você tiver que sair, eu não vou te proibir. Se você tiver que sair, é urgente. Mas se você puder esperar mais alguns momentos, vou te respeitar, se você puder, se você tiver que sair. Mas nesse momento eu tenho uma conversa séria com Jesus Cristo. Eu tive um dia, eu percebi que eu não era servo. Fundo no fundo, eu gostava de ser servido. Fundo no fundo, eu queria que as pessoas me servissem. Mas um dia Jesus Cristo de Nazaré transformou meu coração. E o Espírito Santo transformou a minha vida nessa área.
Quem sabe seja você hoje. Baixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. Não é que fechar os olhos e baixar a cabeça, gente, só assim a gente conversa com Deus. Mas quem sabe é o momento de você se concentrar. Você que está em casa conosco, onde você estiver, tem uma conversa séria com o Espírito Santo. Faz uma pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu gosto de servir, eu gosto de ser servido. Eu quero que as pessoas me sirvam, eu tenho prazer de servir pessoas. Tem uma conversa com o Espírito Santo hoje. Se o Espírito Santo começar a falar, filho, você precisa de um coração de servo. Pede perdão a Ele aí. Vamos lá, Lagoinha. Pede perdão ao Espírito Santo de Deus. Pede perdão ao Espírito Santo de Deus. Pede perdão ao Espírito Santo. Ore aí no teu lugar. Ore aí no teu lugar. Isso aqui não é uma conversa para a gente trabalhar. É uma mensagem de Deus que vai transformar o nosso coração primeiro.